Já teve uma vez na sua vida em que a vida te deu uma rasteira e você, na hora que levantou, se sentiu mais forte? Aquela rasteira fez você ficar mais forte. E para você levar outra rasteira é mais difícil. Isso daí convém muito sobre a antifragilidade, que é o ponto que eu quero falar aqui agora. Bom, esse vídeo é bem complementar com o vídeo que eu falei sobre a questão da fé, né? Se tudo está acontecendo de errado na sua vida ou o que você deve fazer. Lá eu chego à conclusão que devemos ter fé. Devemos ter fé em um caminho que, putz, eu tenho esse objetivo, independente do que aconteceu, eu tenho que erguer e levantar e ir atrás, e mesmo que às vezes é irracional, às vezes não tem tanta base para acreditar em aquilo, o conceito de fé vem muito além do que da racionalidade, do que realmente é palpável a visualização naquele momento, certo? Então, em momentos difíceis da sua vida, busque encontrar a fé, seja uma fé religiosa, cristã, ou uma questão mais de tipo fé em você mesmo, fé no processo, entende? Agora eu quero falar sobre a antifragilidade e o quão impactante é na sua vida. Mas com um ponto, em vez de eu falar de antifragilidade como todo mundo fala, eu quero falar sobre a antifragilidade com base nos valores. Valores e virtudes. Um dos pontos principais que você vai ter durante sua vida vai ser dificuldades. Vai ser desafios que você vai passar em sua vida. Isso é de fato. Todo mundo vai passar, alguns mais, alguns menos. A vida não é justa. Algumas pessoas vão sofrer muito mais que as outras, independente se você é uma boa pessoa ou não. Você vai sofrer. E não é medido, o quão bom, quão generosa essa pessoa, menos ela vai sofrer ou mais. É desse jeito, o mundo é desse jeito. A meritocracia tem uma certa base, uma certa verdade, porém ela é limitada até certos pontos, certas contextos, né? Isso é um assunto que eu posso falar mais futuramente, é bem capcioso, por assim dizer, né? Mas a questão da antifragilidade, o quão impactante ela é que a cada momento que você passar em sua dificuldade, essas dificuldades você vai utilizar para melhorar você. Você, Jorginho, que sofreu sobre tal coisa, sobre perder um trabalho, perdeu sei lá o quê, você usou aquilo não para você se moer. É culpa de sei lá quem, é culpa de fulano, é culpa do meu chefe, é culpa do professor, é culpa de sei lá quem. Não importa, não é sobre pôr a culpa nos outros, ficar trazendo, terceirizando a culpa nos outros. É sobre pegar e falar assim, putz, ferrou, eu errei nisso, errei naquilo. E sobre essas outras coisas, cara, eu não podia fazer nada, isso daí tá valendo em mim. Tá tudo bem, vou aceitar isso e seguir em frente. Você pegou os problemas seus, você conseguiu interpretar o que é sua culpa, o que é de primeiro, o que é de terceiro. Como assim terceirar? Às vezes uma pessoa falou alguma coisa para você, você não consegue controlar o que a pessoa vai falar para você, você não consegue controlar o que os desastres ambientais vai acontecer, mas você consegue controlar o que você vai agir sobre aquilo. Aceitar o que você não pode mudar e mudar o que você precisa mudar. Logo, você usando essa base de eu quero seguir por um caminho, eu tenho fé em um caminho e eu quero ir para esse caminho. Se está dando problema no processo, você vai usar essa mentalidade de não é sobre as coisas que acontecem comigo, é sobre como eu reajo a elas. E você vai buscar isso cada vez mais. E você vai se fortalecer. Mas esse é um ponto, essa é a antifragilidade. A antifragilidade é sobre o contrário de ser frágil. Se alguma coisa acontece com uma pessoa frágil, ela vai sofrer, ela vai pegar aquelas dores e vai levar para o resto da vida dela. Ela não vai pegar aquilo e usar de uma forma positiva para ela crescer. Não, ela vai se, como eu posso dizer assim, vai se fragilizar. Ela vai ficar como se fosse, eu não posso agir porque aconteceu isso e tal, não sou ninguém, eu não posso conseguir isso por causa do que aconteceu aquilo comigo. Ela vai usar isso como uma muleta para ser menos. Faz sentido ser menos, faz sentido ser medíocre, entende? Mas a antifragilidade, ela convém de você pegar. Outro ponto, antes de falar mais da antifragilidade, sobre a questão da robustez. O robusto é aquele que aguenta muita pancada.
Mas a robustez não é o contrário, não é o oposto da fragilidade, pois o robustez quer dizer que ele é duro, ele é resistente, mas tem um limite. Ao depender dos socos, até uma pedra grossa, pedra bem dura, ela vai se quebrar, ela vai se romper no processo. Mas a antifragilidade é cada soco que vão dar, ela não vai se quebrar com a pedra quando dá milhares de socos. Elas vão ficar cada vez mais fortes. A cada soco dado, cada vez mais forte vai dar o soco, mais resistente vai estar. E isso é a antifragilidade. Porém, no caminho, em nossa jornada, muitas vezes a gente vai ter que se adaptar, evoluir, por assim dizer, em certas circunstâncias. Eu estou aqui nesse cenário, eu não gosto de fazer isso, mas eu tenho que pensar, putz, o que eu preciso agora é isso aqui, eu preciso fazer isso. Então, eu vou me adaptar a essa circunstância, eu vou me adaptar a esse ambiente. Então, na antifragilidade, você vai tendo que lidar com isso também. Porém, aí que vem a questão que eu quero trazer para vocês, que é a questão dos valores. É sobre você se adaptar, você se evoluir, você pegar a sua antifragilidade e se tornar mais forte, porém, elas devem servir ao quê? Além do seu propósito, você deve servir elas, seus valores. Os seus valores e suas virtudes são uma das coisas mais importantes da sua vida. Você não deve deixar eles de lado. Você não deve pôr eles de canto. Você ser flexível com seus valores. Você não pode fazer isso. Eles são as coisas mais essenciais. É o que mais fortalece a sua alma, as suas virtudes. Quando a gente fala sobre os 8 pecados capitais, a gente só pensa nos 8 pecados capitais, que é os pecados lá, a luxúria, a gula, a avareza e tal, mas tem a vertente oposta a eles, que são as 8 virtudes, os 8 valores, como a ideia é pegar isso, a diligência de manter constância, de sempre se esforçar, a parte de você se doar também, são vários valores ali, são os opostos dos pecados, né? E a humildade é um deles também, e você deve pegar os seus valores e falar assim, putz, quais são os valores que eu tenho como eu? Eu acredito isso é errado, isso aqui é errado, isso aquilo é errado, e pegar isso e pôr como uma cruz em sua vida. Pegar isso e pôr, putz, essa é a coisa mais importante. Eu vou fazer tudo o que for necessário para me calçar o meu propósito. Porém, eu não vou quebrar os meus valores. Caso isso aqui, esse atalho que eu vou seguir, vai me ajudar a estar mais perto do meu propósito. Porém, vai quebrar minha virtude? Não. A virtude é maior que o propósito. Isso é um ponto que eu não falei ainda, mas a virtude é maior que o propósito. Você tem que pôr a virtude acima de tudo. Pois com ele, você vai seguir, você vai ser um soldado, você vai ser um guerreiro fiel a seus valores, fiel no que você acredita. E você não deve quebrar eles com base de propósito, principalmente por causa de pessoas. Você não vai quebrar seus valores. Você pode gostar muito de uma pessoa, ou seja até familiar, você pode gostar muito da sua família, gostar muito de uma pessoa, de uma questão amorosa, ou um amigo, mas se você quebrar os seus valores por causa dessas pessoas, você vai estar errado. Isso, você não pode pôr as pessoas em cima do seu valor. Você tem que pôr Deus acima de tudo, Deus acima de tudo. É uma questão muito importante. Daí você põe os valores, depois os valores você põe os propósitos, e depois você vai trazendo as outras questões também para a sua vida. É importante entender que muitas vezes em sua vida você vai ter que se adaptar. Você vai ter que buscar ser antifrágil. Vai acontecer muita merda na minha vida. Teve dia que deu uma merda tão grande que eu pensei, putz, eu quero só fazer merda agora. Quero fugir do problema e fazer merda. Mas o outro lado da minha mente, a minha mente voltada aos meus valores, falou assim, não, cara. O que você vai fazer é sentar, você vai orar e você vai seguir em frente. Você vai fazer o seu hábito, desse horário aqui que você tem que fazer. Você fez esse hábito, você vai fazer o outro. Depois você vai estudar, depois de estudar você vai fazer isso, você vai seguir o seu roteiro. Você vai seguir o seu hábito. Você vai seguir a sua diligência, independente do que aconteceu.
Porque se isso aconteceu com você, indifere do caminho, da jornada, dos propósitos e dos valores que você tem que cumprir dia após dia. Você tem uma responsabilidade consigo mesmo. E isso não vai fazer você quebrar a sua responsabilidade com você. Você tem que ser forte e seguir a sua responsabilidade. Com o tempo, aí que vem a questão da fé. Com o tempo você tem que fortalecer sua fé. Peraí, eu não vou desviar do meu caminho, porque eu sei que eu vou chegar a esse objetivo e isso que é o mais importante para mim. Foda-se isso que aconteceu, porque eu vou seguir o meu caminho e eu vou fazer a minha jornada. Eu vou ter a minha fé no meu propósito. Certo? Eu estou passando alguns pontos também bem voltados à espiritualidade aqui. Mas indiferente da questão do que você acredita no seu Deus ou se você é ateísta, esses pontos também funcionam da mesma forma. Fé não é sobre também religiosidade, espiritualidade. Tenha fé sobre si mesmo, tenha fé no que você acredita, certo? Então eu quero dizer que eu posso simplesmente falar só esse, não tocar nesse ponto, mas eu quero tocar neles porque assim, isso daqui serve para todo mundo. Essa visão não é só, eu não acredito em Deus, eu não estou muito ligado a isso. Não, isso daqui serve para você também, fé, mano, fé na seu propósito. Os propósitos, as virtudes são além de uma questão religiosa. Isso daí é para a vida, isso daí tudo não deve seguir, porque se você tiver valores tão fortes, virtudes tão fortes, e você tem uma ambição sobre chegar num caminho, você vai seguir. Mas além de você conseguir chegar nesse propósito, nesse caminho, você vai seguir da melhor forma. Tem pessoas que vão sacrificar muitas coisas para chegar lá. Mas quando chegar lá, vai bater o conceito de Nietzsche, que é simplesmente você chegar lá e você não vê valor naquilo. Agora que você chegou lá, vamos dizer, meu objetivo é um Lamborghini. Daí você vai lá, engana a pessoa, rouba as pessoas, maltrata as pessoas para chegar nesse objetivo. E quando você compra o Lamborghini, adivinha? Dá uma semana se sentindo o cara mais foda do mundo, você sente um merda depois, com vazio existencial do caralho. Quanta gente não entrou em depressão porque buscou a coisa errada e traiu os seus valores para chegar lá. Então não adianta, é que nem areia, vai virar pó, não vai ter sentido e você vai se frustrar no caminho. Então foca em seu propósito, seguindo uma visão de diligência, de virtudes, de valores. Esse propósito com valores alinhados e tendo uma fé para momentos difíceis e uma mentalidade de antifragilidade, de sempre se adaptar, é isso que você precisa. Se você tem um objetivo bem claro, se tem ambição para chegar nele, se você tem virtudes para seguir e você tem a questão da mentalidade de antifragilidade, de uma fé enorme que você vai seguir, você vai conquistar algo e você vai dar valor, você não vai perder aquele valor, você vai conseguir construir e ainda seguir uma vida com virtudes, porque a gente é tão ambicioso em certos objetivos que a nossa mente é tão vazia, é tão pequena, é tão fechada que esquece quais são os pontos principais. Você chega lá achando que você vai ser feliz, que você vai ter uma vida plena, mas quando você perde essas coisas para chegar lá, você deixa você perde as coisas mais importantes, que são seus valores. E aí você chega lá e você perde, você se frustra, porque você chegou em um caminho que não vai suprir o que você desejava. Então, muita gente nesse mundo está procurando coisas nos lugares errados. A gente está procurando coisas nos lugares errados. E isso é um dos pontos mais principais hoje da atualidade, porque a gente não sabe o que quer. A gente não sabe o que quer, não sabe o que precisa. A gente tem tem tanta ambição para chegar em certos caminhos, esses caminhos não são o que vocês precisam. O que vocês precisam fazer agora para entender qual é o seu caminho? Aprender, se autoconhecer e buscar conhecimento com base em virtudes. Muitos dos clássicos, muitos de Aristóteles, Platão, eu estou falando dos filósofos, mas tem também a questão teológica, como Santo Agostinho, né? Tem a Bíblia mesmo, é incrível para isso. Mesmo você que não acredita em Deus, lê a Bíblia, você vai conseguir entender muito sobre virtudes e valores. Agora você está entendendo o quão importante esses pontos, e muitos estão deixando de ter esses pontos, estão deixando de ter esses valores, que são os pontos principais, buscando
objetivos falsos, ilusórios, que vão desviar eles do que realmente eles querem. A sociedade atual é sobre isso, eles não sabem o que querem. Seria tão fácil, seria tão bom se, por exemplo, na escola a gente falasse assim, não vou usar isso para nada. E o professor chegasse e falasse assim, você vai usar sim. Você vai usar isso por causa disso, disso, disso e disso. E a gente tem uma noção, opa, agora eu entendo por que eu estou fazendo isso. Seria tão fácil quando tivesse isso, seria tão fácil se você entrasse na vida adulta e tivesse um conhecimento sobre valores, virtudes, o que é certo, o que é errado, o que você deve buscar, o que você não deve buscar, o que acontece se você buscar isso sem pensar nisso aqui. Mas as pessoas não têm isso, as pessoas não têm esse conhecimento, as pessoas têm muita informação, mas elas não sabem separar o joio do trigo, ou seja, separar o que realmente é conhecimento de valor do que não é. Eu venho aqui com esse canal do YouTube simplesmente para isso, para pegar os conteúdos bons, para pegar as informações boas e trazer para as pessoas, para elas se entenderem, para elas aprenderem coisas que são dos pontos mais vitais para a vida. Eu quero impactar pessoas, eu quero fazer isso, mas eu também não vou cortar as minhas virtudes, eu não vou falhar com elas, eu vou ter fé no que eu estou fazendo e eu sei que vai dar certo. Vai ter muita merda que vai acontecer na minha vida, coisa que vai acontecer ontem, vai acontecer hoje, vai ser amanhã, mas eu não posso desviar do meu caminho. Deu esse problema aqui, essa merda de problema aqui, foda-se, porque eu vou sentar, eu vou ajoelhar, eu vou orar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou ir na academia, da mesma forma, porque eu não vou desvirtuar do caminho, independente das coisas que acontecem. É essa que é a mentalidade que tem que construir. É sobre isso, é sobre pensar dessa forma. Não é um papo de coach, não é sobre um papo de mentalizar o seu futuro e tal. É sobre isso daí, das coisas mais intrínsecas da vida. Se você tendo esses valores, independente do resto, você vai conseguir, porque você vai se adaptar, você vai buscar sua antifragilidade, e independente dos problemas, você vai cada vez ficar mais forte. Se você, às vezes, buscar a simplicidade, às vezes, buscar pontos importantes como esse, valores, antifragilidade, ter fé, ter um propósito bem alinhado e estar conectado com Deus. Pronto, eu tenho isso. Pronto, o resto eu não preciso pensar em nada, porque o resto, quando vir como necessidade, eu vou aprender, eu vou desenvolver, eu vou resolver esse problema e eu vou continuar seguindo para o meu propósito. E aí, você consegue chegar lá, certo? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu espero que se isso impactou a sua vida, aqui atrás tem dois personagens muito bons sobre isso, sobre a questão de, até mesmo quando as coisas injustas acontecem em sua vida, no filme O Sonho da Liberdade, você vai se manter calmo, você vai buscar aprender, você vai buscar ser forte, resiliente no momento que você está e você vai vencer esse problema. Vai ter momentos em que você vai competir com inimigos grandes, talvez esses inimigos não sejam físicos, outra pessoa, você vai ter que sair na mão, mas eles vão estar lá, os inimigos mentais que você vai ter que desenvolver, você vai ter que lutar, você vai ter que treinar, você vai ter que esforçar, que nem Rocky Balboa. Entende? Você vai ter que se desenvolver. O vídeo de hoje é sobre isso. Repito, as pessoas não sabem o que querem para a vida. Busque se autoconhecer, busque seu propósito, busque seus valores e você vai chegar lá. Obrigado e tchau.